O que poderia ter acontecido para levar dois gigantes dos céus, ambos Boeing 747, a colidirem de maneira brutal em uma pista que deveria ser um porto seguro para os passageiros? Como, em um aeroporto modesto nas Ilhas Canárias, ocorreu a maior tragédia da aviação mundial? O que fez com que 583 pessoas perdessem a vida de maneira tão trágica naquele dia fatídico? O acidente de Tenerife não foi apenas uma coincidência macabra. Ele foi resultado de uma sequência de eventos tão improváveis e fatais que até hoje é discutido nos círculos da aviação e teorias alternativas. O caos que se seguiu e as falhas humanas que desencadearam esse desastre deixaram cicatrizes profundas. Mas afinal, foi mesmo um acidente, ou havia mais por trás dessa catástrofe? Essa é uma história cheia de nuances, onde pequenos erros acumulados criaram uma tempestade perfeita. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe do ocorrido e mergulhar nas teorias que até hoje assombram os sobreviventes e especialistas. Antes de começarmos, já deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos intrigantes como este. Vamos desvendar juntos os mistérios mais sombrios da história. Naquela tarde, o aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, estava coberto por uma densa neblina que obscurecia a visão dos pilotos e controladores de voo. Mas essa neblina era apenas uma peça do quebra-cabeça mortal que estava prestes a se formar. Entre os passageiros dos dois voos estavam turistas, famílias, profissionais retornando de viagens de negócios e até alguns que embarcaram apenas por uma conexão. No Boeing 747 da KLM, a maioria dos passageiros era de origem holandesa, muitos deles voltando para casa depois de férias relaxantes em destinos ensolarados. No Pan Am, um icônico avião americano, viajavam majoritariamente cidadãos dos Estados Unidos, alguns rumo à aventura nas Ilhas Canárias, outros com destinos mais distantes pela Europa. Esses dois voos, que partiam de destinos distintos, estavam conectados por uma infeliz coincidência. Ambos aviões não estavam originalmente planejando aterrissar em Tenerife. Suas rotas iniciais tinham como destino o aeroporto de Gran Canaria, um dos principais aeroportos do arquipélago. No entanto, uma grave ameaça forçou as autoridades a fecharem o aeroporto temporariamente, desviando todas as aeronaves para o aeroporto de Los Rodeos, uma instalação muito menor, com infraestruturas mais limitadas, especialmente para aeronaves tão grandes quanto os dois Boeing 747. Os passageiros, inicialmente alheios ao perigo iminente, viam a mudança de rota como um contratempo comum. Alguns brincavam sobre o desvio, enquanto outros aproveitavam o tempo extra para descansar. O que ninguém poderia prever era que essa alteração no plano seria o prelúdio de uma tragédia que mudaria para sempre o curso da história da aviação. Enquanto os controladores em Gran Canaria lidavam com a ameaça, o destino dos voos KLM 4805 e Pan Am 1736 começava a se entrelaçar. Ambos aviões foram forçados a aguardar a reabertura do aeroporto em uma pista improvisada em Tenerife, aumentando o congestionamento e a pressão sobre as equipes de terra. Em meio ao caos, a comunicação entre pilotos, torres de controle e as companhias aéreas começava a se tornar cada vez mais confusa. O destino, já repleto de incertezas, começava a moldar o que seria um dia trágico para a aviação, e para todas as famílias envolvidas. O que veio a seguir foi uma sequência de falhas catastróficas que se desenrolaram em questão de minutos, mas cujas consequências ecoam até hoje. O aeroporto de Los Rodeos, já sobrecarregado pela quantidade de aviões desviados para suas pistas, estava operando no limite de sua capacidade. A comunicação entre os controladores de voo e os pilotos das aeronaves, que já era difícil em condições normais, tornava-se cada vez mais problemática devido ao caos provocado pela densa neblina que encobria o aeroporto naquela tarde. A visibilidade era tão baixa que os pilotos mal podiam ver os instrumentos à sua frente, quanto mais outros aviões na pista.
As instruções dadas pelos controladores eram em grande parte baseadas em suposições e não em confirmações visuais, o que criou uma atmosfera de tensão e insegurança. O capitão do voo KLM, um dos mais experientes e respeitados pilotos da empresa, estava ansioso para partir. A tripulação e os passageiros estavam há horas aguardando permissão para decolar, e a pressão sobre o capitão para manter o cronograma estava visivelmente aumentando. Em sua mente, cada minuto parado representava um atraso que poderia impactar voos futuros, causando ainda mais transtornos. Foi nesse clima de urgência que ele decidiu, sem ter total clareza da situação na pista, iniciar os procedimentos de decolagem. O controle de tráfego aéreo, sobrecarregado com tantas aeronaves desviadas e com recursos limitados, não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Enquanto isso, o Pan ainda estava taxiando pela pista principal. As instruções para que o Pan saísse da pista e aguardasse em uma área de escape foram transmitidas, mas a comunicação entre a torre e os pilotos americanos foi ambígua. O Pan, ainda tentando encontrar o ponto exato de saída devido à visibilidade praticamente nula, não conseguia se mover rápido o suficiente para sair da pista. A confusão nos comandos trocados entre torre e pilotos, exacerbada pela barreira do idioma e a terminologia de aviação, fez com que os dois aviões acabassem se movendo na mesma pista em direções opostas, sem que nenhum deles soubesse disso. Enquanto o KLM acelerava para a decolagem, o Pan ainda estava à frente, encoberto pela névoa espessa. Os pilotos da Pan, cientes da urgência, tentavam desesperadamente contornar a situação, mas já era tarde demais. Com a neblina impenetrável, o KLM avançava cegamente, sem visibilidade do enorme 747 que ainda estava à frente. E então, em um momento de desespero, o copiloto da KLM gritou ao avistar o Pan em sua trajetória, mas a essa altura, o Boeing da KLM já estava em alta velocidade e era impossível parar. O choque foi devastador. A parte inferior da fuselagem do KLM rasgou o topo do Pan, arrancando a cabine e partindo o avião em pedaços. A pista transformou-se em um cenário de horror, com destroços e fogo espalhados por toda parte. A sequência fatal de erros, falhas de comunicação, pressões operacionais e uma visibilidade quase inexistente, culminou em um dos desastres mais trágicos da história da aviação. Aqui surge a polêmica. Muitos acreditam que o capitão da KLM, um dos mais experientes da empresa, tomou uma decisão precipitada ao decolar sem autorização clara. Será que a pressão sobre ele foi tamanha que se sentiu compelido a agir? Ou havia uma falha mais profunda nos procedimentos da época? De um lado, temos a teoria de que tudo se tratou de um terrível acidente. Do outro, alguns questionam se houve talvez uma pressão não declarada sobre as companhias aéreas, ansiosas por manter seus cronogramas rigorosos, especialmente em tempos de crise. A cultura organizacional das companhias aéreas na época, onde pilotos sênior tinham uma autoridade quase incontestável, poderia ter contribuído para uma decisão precipitada. A falta de padrões mais rigorosos de comunicação entre pilotos e controladores de voo, especialmente em situações críticas de baixa visibilidade, também pode ter sido um fator que contribuiu. Na época, a padronização das comunicações ainda não estava completamente implementada, o que significa que instruções ambíguas ou mal compreendidas eram mais comuns. Além disso, as companhias aéreas da época estavam sob intensa pressão econômica, e qualquer atraso representava custos financeiros significativos, o que teoricamente poderia levar os pilotos a tomarem decisões mais arriscadas. Outra possível falha estrutural era a falta de tecnologia adequada nos aeroportos menores como Los Rodeos, para lidar com o aumento repentino no tráfego aéreo causado pelo desvio dos voos. Esses fatores, combinados com a falta de um sistema de alerta adequado que pudesse informar aos pilotos sobre a posição exata das aeronaves na pista, contribuíram para que erros humanos, que hoje poderiam ser corrigidos por tecnologias modernas, se tornassem fatais.
Os momentos que antecederam a colisão foram de pura tensão. A colisão causou um impacto imediato, transformando o local em um verdadeiro inferno na Terra. Mas talvez, o mais importante, seja entender o impacto devastador que o desastre de Tenerife deixou para trás. O total de mortos nesse acidente foi impressionante. 583 pessoas perderam a vida, tornando-se o maior desastre da história da aviação. Cada uma dessas vidas representa uma história, uma família, e a dor causada por essa perda foi sentida por centenas de pessoas ao redor do mundo. No voo da KLM, estavam 248 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Já no voo da Pan Am, havia 396 pessoas a bordo. Desse número, 335 pessoas morreram. No entanto, milagrosamente, 61 passageiros e tripulantes do Pan Am conseguiram sobreviver, escapando de um cenário de puro horror. Embora muitos tenham sofrido graves ferimentos e cicatrizes emocionais que durariam para sempre. Entre os profissionais que estavam a bordo, cada avião contava com uma equipe completa de pilotos e copilotos. O voo da KLM tinha um capitão e um copiloto, assim como o Pan Am, que também contava com sua dupla de comando. Além disso, no KLM havia 14 membros da tripulação de cabine, enquanto o Pan Am possuía 16 comissários de bordo. O acidente não apenas afetou as pessoas a bordo dos aviões, mas também impactou profundamente suas famílias e os sobreviventes. Estima-se que centenas de famílias ao redor do mundo foram diretamente impactadas pela tragédia, especialmente nos Países Baixos, onde a KLM estava baseada, e nos Estados Unidos, país de origem da Pan Am. Essas famílias perderam entes queridos e tiveram suas vidas transformadas para sempre. O acidente também deixou um forte impacto psicológico nos controladores de voo e em outros funcionários que estavam no aeroporto de Los Rodeos naquele dia. Embora nenhum trabalhador em terra tenha morrido, muitos ficaram marcados pelo peso de suas ações e decisões naquele dia terrível. Com tudo isso em mente, é impossível não refletir sobre o tamanho dessa tragédia e as profundas marcas que ela deixou, não apenas na história da aviação, mas na vida de tantas pessoas que tiveram suas histórias entrelaçadas naquele fatídico 27 de março de 1977. Há quem diga que um desastre dessa magnitude jamais poderia ter acontecido se não fosse pela combinação de fatores: a densa neblina, a confusão nas comunicações, o aeroporto sobrecarregado e, talvez, a pressão invisível sobre as companhias aéreas para manter seus horários. Embora 61 pessoas tenham conseguido escapar, muitas sofreram com ferimentos graves e cicatrizes emocionais profundas, lutando com síndromes de estresse pós-traumático e outras dificuldades psicológicas. As famílias das vítimas, tanto da KLM quanto da Pan Am, enfrentaram luto e perdas irreparáveis. Processos judiciais e acordos financeiros foram realizados entre as companhias aéreas e os familiares, resultando em indenizações substanciais, mas nenhum valor poderia realmente compensar a perda de tantas vidas. O fato é que, o desastre de Tenerife não deixou apenas marcas emocionais profundas nas pessoas e famílias envolvidas, mas também trouxe mudanças significativas para a aviação mundial. Após o acidente, foi impossível ignorar que muitas das falhas que contribuíram para a tragédia poderiam ter sido evitadas. Isso levou a uma série de consequências tanto para as pessoas envolvidas quanto para as companhias aéreas e o setor da aviação como um todo. Tanto a KLM quanto a Pan Am foram duramente atingidas pela repercussão do desastre. A KLM, em particular, enfrentou o fato de que o capitão do voo, uma das figuras mais experientes da companhia, havia decolado sem autorização clara. Embora a empresa nunca tenha sido oficialmente responsabilizada criminalmente, o incidente resultou em uma revisão rigorosa de seus procedimentos operacionais, de segurança e comunicação.
A KLM também teve que lidar com processos de indenização e com a mancha na reputação da companhia, que foi severamente afetada. Já a Pan Am foi afetada principalmente pelas falhas de comunicação e pelos atrasos na retirada de sua aeronave da pista. Embora os pilotos da Pan Am não tenham sido diretamente culpabilizados, a companhia também sofreu com danos à sua imagem e com os custos de processos e acordos com familiares das vítimas. O acidente de Tenerife teve um impacto duradouro na maneira como a aviação global opera. Após o desastre de Tenerife, várias mudanças importantes foram implementadas na aviação. A padronização da comunicação tornou-se mais rigorosa, com comandos claros como Roger e Negative para evitar mal-entendidos. O treinamento em gestão de recursos da tripulação, CRM, passou a ser padrão, garantindo melhor coordenação entre pilotos e copilotos, prevenindo falhas de hierarquia dentro da cabine. Além disso, melhorias nos sistemas de radar e controle de tráfego aéreo foram implementadas, especialmente em aeroportos menores, para maior precisão, mesmo em condições adversas. Embora o capitão da KLM tenha sido responsabilizado por decolar sem autorização, não houve ações criminais, já que ele faleceu no acidente. As falhas de comunicação entre pilotos e torre de controle foram vistas como a principal causa do desastre, sem que houvesse negligência intencional. Agora, imagine se esse evento catastrófico ocorresse em tempos atuais. A tecnologia teria evitado o desastre? As respostas não são tão simples. Embora os sistemas de controle de tráfego aéreo tenham evoluído, o fator humano ainda permanece. Poderíamos ter visto pilotos sendo sobrecarregados por decisões rápidas, aviões lotados com passageiros ansiosos para chegar ao destino e controladores de voo estressados em situações extremas. Um erro de comunicação ou interpretação poderia ser suficiente para recriar o cenário de 1977. Por exemplo, imagine um cenário em que um grande aeroporto internacional, com tráfego intenso, como o aeroporto JFK em Nova York ou Heathrow em Londres, enfrenta uma tempestade de neve que afeta severamente a visibilidade. Com vários voos desviados e aeronaves aguardando permissão para decolar e pousar, a pressão sobre os controladores de voo seria imensa. O uso excessivo de automatizações, como sistemas automáticos de pouso, poderia criar uma falsa sensação de segurança para as tripulações, levando a uma dependência da tecnologia em um momento crítico. Se em uma situação assim, houvesse uma falha temporária no radar de solo ou nas comunicações, e um piloto, sob pressão de horários apertados, decidisse decolar sem uma autorização clara, poderíamos ver uma tragédia semelhante à de Tenerife se repetindo. Hoje, os aviões são maiores e carregam ainda mais passageiros do que em 1977, o que significa que o impacto de um acidente dessa magnitude poderia ser ainda mais devastador, resultando em um número ainda maior de vítimas. Mesmo com os avanços tecnológicos, o fator humano, a tomada de decisões sob estresse, a comunicação falha, ou mesmo a complacência com a tecnologia, continua sendo um ponto vulnerável na aviação. Esse cenário reforça a importância de prezar pela segurança em todos os momentos. A aviação moderna exige uma vigilância constante e uma colaboração eficiente entre tecnologia e fator humano. Os treinamentos regulares para situações de emergência, a padronização rigorosa das comunicações e a manutenção de sistemas tecnológicos de última geração são fundamentais para garantir que tragédias como a de Tenerife não se repitam. Pequenas falhas acumuladas podem, como no passado, levar a desfechos trágicos. A segurança precisa ser o pilar central da aviação, porque no fim, um pequeno erro pode desencadear consequências catastróficas. A tragédia de Tenerife é um lembrete sombrio de como a aviação, embora segura, pode ser suscetível a falhas humanas e circunstâncias extremas. A colisão de dois Boeing 747 nos ensinou valiosas lições, mas também deixou inúmeras perguntas sem resposta.
Afinal, foi apenas uma sequência de erros fatais ou havia algo mais envolvido? Talvez nunca saibamos ao certo, mas o que é claro é que as marcas dessa tragédia jamais serão apagadas. Se você ficou intrigado com essa história, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Além disso, inscreva-se no canal para mais vídeos como este.